Nesse segundo vídeo, nós vamos apresentar a regra CIP proposta por 3 pesquisadores, o Cam, o Ingo e o Prelog, que estabeleceram o uso de 2 descritores RS para descrever de modo inequívoco a configuração absoluta de moléculas orgânicas. É uma forma muito elegante de substituir o descritor DL proposto por Fischer, né? Então, a proposta de Fischer foi importante do ponto de vista histórico, ainda hoje é usado, né? Mas ela tem bastante dificuldade de ser aplicada em moléculas que não se relacionam com os açúcares e não se relacionam com os aminoácidos. Então, lembra assim, ó, nós vimos que o ácido lático, na forma bidimensional, ele tem essa estrutura aqui, né? Então, nós não temos aqui descrito qual é o isômero correto dele, tá? Mas tem um centro, aqui um centro assimétrico. E o aminoácido mais simples que tem um centro assimétrico é a alanina. Então, nós temos como representantes a alanina e o ácido lático. Então, ambos têm esse carbono que é assimétrico e que, portanto, existem na forma de 2 isômeros ópticos. Então, ambos existem na forma de 2 isômeros ópticos, né? E esses isômeros ópticos só podem ser analisados se você partir para uma representação em 3 dimensões. Do contrário, você não consegue enxergar qual é a diferença entre eles. Então, o que o Fischer propõe? Que nós tenhamos que desenhar a estrutura da cadeia carbônica no sentido vertical para as 2 moléculas, tá? Na parte superior, você vai descrever a porção mais oxidada e na inferior a mais reduzida. Então, notem aqui, né? Esse padrão tem que ser seguido, não dá de fazer inverso. E agora resta o seguinte, ó, uma ligação para frente e uma ligação para trás. Então, essa ligação em cunha e essa tracejada é sempre no sentido horizontal. Então, aqui é a mesma coisa. Fazemos isto e fazemos isto aqui. Aí, o que nos resta aqui? Preencher com os grupos. Então, por exemplo, se você colocar a hidroxila aqui para frente, o hidrogênio para trás. E nesse caso, você vai colocar o grupo NH2 para trás e o hidrogênio para frente. O que isso quer dizer? Que agora você vai converter, lembrando, né? Na projeção de Fischer, o observador sempre está aqui, ó, o olho dele está nesta posição, né? O olho do observador aqui no ácido lático ele está aqui, né? Ó. Então, ele observa, ele enxerga uma linha horizontal e uma linha vertical. Então, fazendo esse desenho, o que nós temos? Para o ácido lático, nós encontramos o CO2 para cima, metil para baixo, e no cruzamento das 2 linhas, o centro assimétrico. Para o ácido lático, o OH está à direita e o hidrogênio à esquerda. E agora, se nós olharmos para o aminoácido, é a mesma coisa aqui, né? Nós vamos ter o CO2 em cima, o CH3 embaixo, e aí nós vamos descrever importante, ó, o hidrogênio do aminoácido, ele vai se posicionar à direita e o amino à esquerda. Então, é disso que trata, né, o descritor DIL. Então, para o ácido lático, você vai dizer que ele pertence à série D. E para o aminoácido, você vai mencionar que ele pertence à série L. Tá? Então, essa estrutura D é esta aqui, do ácido lático. E essa estrutura L é esta aqui do aminoácido. Tá? Então, isso é importantíssimo nesse momento aqui. Então, a projeção de Fischer, ela é importante, né? Ela não é, digamos, usada assim de maneira ampla, mas ela tem a sua importância histórica e particularmente na química de açúcares. Então, se você pegar como referência a glicose, tá? A glicose é um composto orgânico que é formado por 6 átomos de carbono. Então, os 6 átomos de carbono têm na extremidade o grupo aldeído e na sequência uma quantidade impressionante de centros assimétricos.
E, particularmente para a glicose, o total de centros assimétricos são 4. Né? Então, são 4 centros que têm ligantes diferentes. Então, nós vamos marcar aqui 1, 2, 3, 4. Então, veja, quando nós desenhamos esta forma estendida da glicose, transformamos ela na projeção de Fischer, é um trabalho bastante árduo. Mas, assim, é possível fazer isso, e aí você vai entender qual é a importância da nomenclatura D e L. Então, o que o Fischer propõe? Que você vai descrever a cadeia carbônica da glicose, que contém os 6 átomos de carbono, que estou marcando aqui numa cor mais escura, sempre no sentido vertical. Então, está aqui. Ó, né? Então, o termo dela é o CH2OH, né? E o início dela é o grupo aldeído. Então, essa aqui é a parte mais oxidada, e aqui embaixo é a parte mais reduzida. Né? Tem mais oxigênio e mais hidrogênio. E agora os 4 átomos de carbono, que são carbonos assimétricos, estão aqui. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O problema agora é o seguinte, a glicose natural, ela pertence à série D. O que significa isso? Que apenas este grupo aqui, nós temos certeza que a hidroxila está à direita. Por quê? Porque o Fischer disse que todo o açúcar natural tem o último carbono assimétrico, que é esse carbono aqui, à direita. E a questão fica, como é que se resolve a estereoquímica desses 3 centros que nós não temos mais agora a referência? Então, esse é um trabalho árduo que se faz na literatura. Mas a glicose já foi elucidada, a sua estrutura química. Então, nós sabemos que um OH aqui está à direita, esse aqui está à direita, este aqui está à esquerda e o outro aqui está à direita. Então, essa estrutura, esta projeção de Fischer, representa o açúcar, a glicose. Se você, por exemplo, pegar uma triose, se pegar uma pentose, assim por diante, vai fazer a mesma coisa. Então, de qualquer modo, sempre um açúcar natural, em que se descreve de maneira correta o primeiro carbono sendo o grupo aldeído e o último carbono sendo o hidroximetil, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa descrição que se faz com o OH aqui à direita e este OH à esquerda. O que importa para Fischer é que este grupo aqui está à direita. Então, este açúcar pertence à série D. Então, isso é fundamental, é a compreensão. Tá? Bom, o que acontece, né, com o uso dos descritores D e L? Né? O D e o L, eles são descritores importantes, mas eles ficam restritos a um conjunto de moléculas. Né? E esse conjunto de moléculas quais são? Os aminoácidos, né? E os açúcares. Você pode pegar qualquer aminoácido, qualquer açúcar e fazer isso. A questão que fica para ser respondida é, vamos considerar uma situação hipotética, né? Em que nós tenhamos uma molécula com esse número de carbonos, 2, 4, 6. E vamos supor que aqui nós tenhamos um grupo hidroxila, aqui nós temos um grupo fenil, tá? Fenil, e aqui um átomo de cloro. Tá? Então nós temos aqui uma molécula que tem um centro assimétrico, um segundo centro e um terceiro centro. A pergunta é, quais são os descritores que nós vamos utilizar para descrever corretamente a estereoquímica dos isômeros óticos dessa molécula? Né? Qual é o símbolo que será usado? Né? Se você pensar em termos de símbolo D e L, fica muito difícil, por quê? Porque eles não se correlacionam diretamente com o açúcar e nem com o aminoácido. Então, nesse sentido é que a regra CIP, ela surge, né? Ela surge para sanar essa dificuldade que aparece na regra proposta, né, pelo Fischer, usando o descritor D e L. Bom, foram esses 3 senhores que propuseram o que nós conhecemos hoje pela regra CIP,
que é o estabelecimento dos descritores, né, dos descritores da estereoquímica absoluta. E esses símbolos é o famoso R e é o famoso S, do rectus do sinistro, né? Bom, de que maneira eles chegaram nessa ideia? Nós temos que pensar o seguinte, uma molécula que tenha um centro de quiralidade, então vamos voltar aqui ao caso do ácido lático. O ácido lático tem 4 substituintes e os 4 substituintes ligados a um carbono, que nós chamamos de carbono assimétrico. Então, cada ligação química do ácido lático aqui, cada ligação química tem uma polaridade própria, né? Associada à ligação CO, ao grupo carbonila, ao CH e assim por diante. Então, nós podemos dizer que, do ponto de vista da soma vetorial dos dipolos que cada ligação tem, esse carbono aqui do centro, ele tem um residual de polarização que não é zero. Então, esse residual de polarização é diferente de zero. Bom, o que nós sabemos? Que a luz natural, quando ela é polarizada, quando ela é filtrada com polarizadores, essa radiação que passa pelo polarizador, então ela pode ser imaginada, né, como sendo a vibração da oscilação do campo elétrico no plano. Então, o campo elétrico da energia radiante, ele oscila para cima e ele oscila para baixo. Ele oscila para cima e ele oscila para baixo. Quando esta radiação que está oscilando nesse plano encontra uma molécula que tem esta característica, que tem um residual de polarização, este residual de polarização interage com os vetores elétricos do campo elétrico. E disso resulta, então, num desvio da luz à direita e à esquerda. Aí você vai medir através do ΔD. Então, o ΔD é medido na raia de sódio, numa certa temperatura. Então, tu vai ter um valor, digamos, mais positivo e o outro valor do outro composto do menos. Então, o composto de estrógeno e o composto levógeno. Então, digamos aqui esse exemplo. Então, o destrógeno e o levógeno. Então, o que eles pensaram? Bom, se existe uma interação de cargas de campos elétricos do centro assimétrico com o campo elétrico, então a regra CIP, ela inicia com o critério de prioridades, né? Prioridades. E aí ele vai estabelecer que a prioridade primeira é a questão material. Então vai depender do número atômico dos átomos ligados ao centro, vai depender do número atômico a interação com a radiação eletromagnética. Então, o critério que eles utilizaram foi o seguinte: vamos utilizar o número atômico como a primeira forma de estabelecer uma prioridade, um ranking entre os grupos. E só depois, se for o caso, usaremos a massa como referência. Então, sempre o seguinte, numa determinada substância orgânica, em que você tem um centro, e esse centro é centro assimétrico, vamos supor que seja esse aqui, tá? Como é que funciona, então, a regra de CIP? Tu tem um substituinte A, um B, um C e um D. Então, a regra é bem clara. O substituinte de maior número atômico tem a prioridade mais alta e o de menor a mais baixa. Então, é o número atômico que vai definir. Vamos supor que o Z do A é maior que o número atômico do B, que é maior que o número atômico do C, que por sua vez é maior que o número atômico do D. Então, a prioridade é o 1 é o primeiro, é o de maior prioridade, o B é o segundo, o C é o terceiro e o D é o quarto. Então, esta ordem de prioridade obedece à regra material, né? Eventualmente, lá na frente, posso até usar outros critérios para encontrar a diferença entre os substituintes, mas de início, apenas a regra do número atômico é suficiente. Tá? Muito bem, então de que maneira a regra CIP nos auxilia no estabelecimento da configuração absoluta dos
isômeros óticos. Então, eles propuseram uma regra que vai usar o descritor R e o descritor S. Tá? Vamos pegar como exemplo uma molécula hipotética, uma molécula que tenha um átomo de iodo ligado a um carbono, um átomo de bromo, tá? Um átomo de cloro e um átomo de flúor, aqui. Tá? Então, a regra CIP prevê a ordem de prioridade a partir do número atômico. Então, o número atômico do iodo é maior do que o número atômico do átomo de bromo, que por sua vez é maior que o número atômico do átomo de cloro, e que por sua vez é maior do que o do flúor. Então, estabelecida essa ordem de prioridade, tu vai dizer, esse grupo aqui é o número 1, é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. O que mais eles propuseram? Depende da visão que você tenha da estrutura, né? Mas de qualquer modo a molécula não muda independente de como você olha. Mas para não deixar dúvidas, eles propõem a seguinte regra. O átomo de menor prioridade, ele tem que estar de alguma forma em relação ao observador se afastando. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que tu tenha o iodo aqui, o bromo aqui e o cloro aqui. Então, o átomo de menor prioridade está aqui. Então, para estabelecer se este centro aqui, assimétrico, ele é R ou S, você deve se posicionar neste lado aqui. Então, você está olhando a molécula para lá. Né? Então, você começa a olhar a estrutura. Então, aqui está o seu olho. Você está enxergando o bromo, o iodo e o cloro numa certa orientabilidade, e o flúor está afastado de você. Tá? Então, o que acontece é que a orientação será iodo 1, o bromo 2 e o cloro 3. Esta orientabilidade te dá um sentido que é aquele, né, do sentido horário. Então, você vai usar o símbolo R. Agora, se porventura você faz a troca, né, você quebra uma ligação e troca um dos átomos e põe aqui, digamos, o bromo. Aqui você tem o cloro, né, o cloro. Então, você trocou o bromo com o iodo. Né? Manteve o cloro e manteve o flúor. Ok? Então, agora o que vai acontecer? Da mesma maneira, 1, 2, 3. O sentido dos três grupos ele é anti-horário. E quando ele é anti-horário, o prefixo, né, o descritor é S. Então vejamos, para este caso aqui que está desenhado, para esta molécula, qual é o descritor aqui? Nós sabemos que o iodo é 1, o bromo é 2, o cloro é 3 e o flúor é 4. Então, a orientabilidade desses grupos, ele é no sentido horário. Então, esse centro é centro R. Veja assim, nós não temos a possibilidade de transformar um isômero óptico no outro apenas por rotação. A única possibilidade é você quebrar uma ligação química. Então, a conversão de um isômero óptico no outro não se dá por rotação. Por quê? Observa aqui agora, o que aconteceu aqui. Eu fiz a troca do átomo de cloro pelo bromo. O que acontece? Nesse primeiro aqui, a configuração dada foi R. Agora, quando se faz a troca de um pelo outro, vejamos se a configuração se mantém ou ela inverte. Então, a prioridade é 1, 2, 3, 4. E você está olhando a molécula, né, com esta perspectiva, olhando aqui para lá. Tá? Então, o seu olho, você está olhando nessa direção. Então, nessa direção aqui, quando você enxerga o centro, o que tu tem? Uma orientação dos grupos que nos parece, e de fato ela é, no sentido anti-horário. Então, este centro tem a configuração S, enquanto esse é R. Então, os dois são isômeros ópticos. Um é R e o outro é S. Então, o nome do composto será assim, por exemplo, é o R, entre parênteses, né? Por ordem alfabética, né? Bromo, R, bromo,
Aí, hífen, o cloro é o segundo, cloro, hífen, depois vem o flúor, hífen, iodo, metano. Iodo, metano. Então percebam que o uso do descritor R ou S, ele é absoluto. Por quê? Porque ele é baseado na regra do número atômico. Tá? Então é o exemplo mais importante, assim, mais relevante, né, dentro desse tema, que justifica, né, o uso de dois descritores RS e não o descritor DIL, porque o descritor RS ele é baseado na disposição dos átomos ao redor do centro assimétrico com base no número atômico.